O equilíbrio entre tecnologia e criatividade é um debate constante na publicidade. E hoje eu estou aqui no Spotify Hits, que vai celebrar os anúncios mais criativos dentro da plataforma. E para falar um pouco mais sobre as novidades que o Spotify está trazendo no setor de anúncios, eu vou conversar com Vicente Carrari e Priscila Barsotti, que são diretores de venda do Spotify Brasil, e também com Diana Ramires, que é diretora de vendas Latam do Spotify, para falar mais sobre a união entre criatividade e tecnologia que está fazendo a plataforma de anúncios do Spotify ter um crescimento absurdo e uma qualidade de anúncios e de entrega também muito sensacional. Então, fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa aqui o sininho para não perder nenhuma novidade sobre publicidade e marketing. A gente sabe que o Spotify ele faz parte da vida de milhões de brasileiros, muitos milhões de brasileiros e de pessoas ao redor do mundo. E eu queria que vocês contassem um pouco o que, em questão de anúncios, o Spotify entrega de diferente do mercado. O que a gente olha e fala, nossa, isso daqui realmente ajuda os nossos clientes e é diferente de tudo. Acho que posso começar falando que, como a gente faz parte da vida de muitos usuários, de muitas pessoas, a gente entende muito a rotina de cada um. Então, acho que a parte de segmentação para a gente é muito importante. A curacidade. Então, a gente sabe quando o usuário está fazendo uma atividade física, quando ele está cozinhando, se ele tem crianças, tudo pelo hábito de escuta. E eu acho que a hora de entregar uma mensagem, a gente é muito certeiro. Porque quando a gente está escutando alguma coisa, a gente estava falando disso anteriormente, a gente não mente o nosso gosto musical ou até mesmo com um podcast, a gente tem uma afinidade muito grande. E por conta disso, a gente tem uma coracidade muito forte na hora de entregar essas mensagens. Exato. E apesar da gente ter todos os formatos, né, de display, de vídeo, o áudio ele acaba sendo a nossa grande superpoder, né? O áudio alcança essas pessoas no momento onde elas não estariam olhando para uma tela, né? Então, às vezes, seu celular está num lugar, o seu alto-falante está no outro, ou você está pedalando, ou você está dirigindo o carro, e nessas horas, como você vai impactar, né, uma pessoa com publicidade? Então, nesse momento, um áudio pode ser feito com segmentação geográfica, ou para homens e mulheres, ou idade, né, ou gostos também, como a Priscila falou, ele consegue impactar num momento onde poucas outras mídias conseguiriam chegar de uma forma bastante segmentada e com uma criatividade, né, que é o motivo desse evento que a gente está fazendo hoje, que às vezes deixa ele muito memorável e move os ponteiros de preferência, intenção de compra e tudo mais, que é a intenção de toda a campanha publicitária, no final das contas. E a gente tem uma preocupação muito forte de não ser intrusivo. Né? No geral, a gente quer entregar a melhor experiência para o usuário. Então, a gente entrega o áudio, né? É o único formato que a gente entrega quando o celular está bloqueado ou a tela minimizada. Agora, o display e o vídeo a gente só entrega se o usuário está fazendo alguma atividade dentro do app. E acho que a prova disso é que a taxa de pulo dos nossos anúncios é menor do que 10%. Né? Então, quase todos os anúncios são ouvidos ou vistos até o final. Então, isso mostra que o usuário tem uma predisposição a aceitar aquele anúncio até o final e se divertir, às vezes, com o conteúdo. Isso é algo que eu achei interessante, que dentro dessas novidades tem a parte que vocês apresentaram, tem a parte da análise de dados, né, mais aprofundada e com uma assertividade que permite colocar o anúncio para aquela pessoa que está mais propensa a agir, né, a ter afinidade com a marca. Eu achei isso super legal. E a gente é um playground de inovação e de criatividade. Então, a gente tenta inovar. Tenta não, a gente inova. Sim. Com todos os formatos, né? Formatos mais imersivos, até na própria produção de áudio. E quando a gente combina, aí é sucesso. Aí é um pouco do reflexo das campanhas que a gente vai premiar hoje. Exatamente. Acho que as agências, os clientes estão aprendendo agora, né? É uma forma um pouco nova, apesar das campanhas de rádio serem muito antigas, né, já. É uma forma de relembrar o que foi tão incrível naquelas campanhas, o quanto é memorável um jingle, ou uma frase, ou um elemento sonoro, né, de uma campanha, e trazer de volta esse poder na versão 10.0, né, com todas as possibilidades de que nos trazem a automação, inteligência artificial, e todas as capacidades de uma plataforma digital para entregar esse anúncio na ponta.
Sim, uma coisa que eu sempre recebo de comentário nos meus vídeos é, quando eu coloco principalmente publicidade antiga, falo, por que a gente não tem mais jingles? Porque nós aqui temos alguns jingles memoráveis. E aí eu falo, não é que a gente não tem, é que mudou um pouco a forma, mudou a quantidade, a forma de entrega. E olhando os cases, né, que vão ser apresentados aqui nesse evento, muitos entenderam essa forma de fazer e se adaptaram às gerações, aos gostos, e a plataforma trouxe ferramentas, né, para poder contribuir com isso. A gente escuta muito falar hoje, principalmente com esse boom de inteligência artificial, na união entre tecnologia e criatividade. E vocês têm cases na prática de como isso funciona. Eu gostaria que vocês contassem um pouco de que forma que vocês veem essa união e como que vocês trabalham. O Spotify, a missão do Spotify é permitir um playground criativo para os criadores e criadoras e um local onde os fãs podem conectar com esses criadores, né? Não só no áudio, mas em vários formatos diferentes. Então essa acaba sendo a nossa missão. E acho que o que a parte de anúncios acabou, né, evoluindo nos últimos anos foi permitir novos formatos para fazer isso. Não apenas também focados no áudio, mas com interação, com o seu gosto, né, recente de músicas ou passado, com como a marca pode oferecer aquilo, como uma playlist baseada no seu gosto para sua corrida, uma playlist baseada no seu gosto para deixar você com mais sofrência, né? Então essa habilidade que a gente pode chamar de IA, de inteligência artificial, foi a segunda coisa que o Spotify fez. A primeira foi permitir o acesso à música, e a segunda é recomendar uma música. E essa recomendação, essa personalização, é a essência, né, de como o Spotify surgiu. Foi essa capacidade de unir a inteligência artificial real com o gosto musical, com os seus hábitos, com amigos e amigas que têm gostos similares, que vão criar aquelas playlists lacradoras, né? É essencialmente o que o Spotify tem feito, só que agora na versão onde as marcas também conseguem, de alguma forma, amplificar as suas campanhas com essas ferramentas. Como o usuário sempre fala, né, os nossos usuários, o Spotify me conhece melhor que meu marido. E é um pouco disso, e as marcas têm se aproveitado, né? Então, como que eu vou entregar a mensagem da melhor forma, de um formato imersivo, né? Então, por exemplo, o The State, que é uma das categorias que a gente vai entregar hoje, onde a gente conhece o hábito do usuário e entrega um conteúdo personalizado para ele. Sim. Ficava muito claro, né, no final de ano, né, o quanto O Rapid, se conhecia do gosto musical, e aí todo mundo acabava conhecendo o gosto musical de todo mundo. Mas isso eu sempre achei muito interessante, porque era uma forma de engajar, de expor a marca Spotify para o público e também para os anunciantes atentos que entendem o que tem ali, né? É porque a gente acaba entregando uma mensagem com contexto. Eu acho que essa faz toda a diferença. Quando ele é contextual, o usuário fala, foi feito para mim. Então, e o resultado a gente vê depois as métricas de campanha, né, pesquisa, e é sempre muito, muito positivo, né, porque a gente está entregando que o usuário está aberto a receber. E acho que uma forma que todo mundo vai reconhecer é que a gente tem um time editorial que faz as playlists, são humanos, tá, gente? Então, desde o Top Brasil, que é uma das 3 maiores playlists do mundo inteiro, né, no Spotify, até a Louvando e Louça, a Rally Rola, sei lá, tem um monte de diferentes. Os nomes são maravilhosos. Playlists para Suando o Sovaco, né, para o Carnaval, e cada uma tem um nome criativo mais do que a outra. E as playlists são patrocináveis pelas marcas, então, uma forma muito fácil de conectar sua campanha com um certo gosto, um certo momento, um certo jeito de ver o mundo, né? Então tem umas lá que só a geração Z entende o nome da playlist. Eu não sei exatamente o que quer dizer, sei que tem algum código ali, né? Então esse é um jeito bem simples de conectar com algo super importante, especialmente para quem gosta de música, que no Brasil é basicamente todo mundo e o seu cachorro. Né? É isso. Exatamente. Uma das primeiras ações que eu lembro, já tem uns anos, eu ainda estava na faculdade, que eu vi que me chamou muito a atenção, foi uma marca, se eu não me engano, de macarrão, que criou uma playlist para dar o tempo do cozimento certo do macarrão. Eu achei, assim, na época eu lembro que chamou muita atenção, eu achei muito genial, porque é uma nova forma de interagir. Se a gente, a mídia, a atenção das pessoas e, consequentemente, os formatos de mídia demandam uma maior atenção, um maior investimento hoje em dia, porque a atenção das pessoas está muito comprometida. Então, quanto mais você consegue colocar sua marca ali sem invadir o espaço de outra coisa que ela está fazendo, mas ainda assim sendo memorável, como diria um amigo, é um golaço. É um golaço, é. A gente teve um case esse ano, pela segunda vez, do Rexona, com uma playlist patrocinada, uma playlist, aliás, feita pela Anitta,
os gostos dela de carnaval. Você quer uma coisa mais dentro do Spotify do que a Anitta falou, "Oi, se quiser ouvir as minhas favoritas do carnaval, clica aqui, né? Então, é super dentro da plataforma, é útil para o usuário e, claro, muito importante para a marca associar essas duas coisas. E aí, para as marcas, acaba sendo importante porque a gente tem a chancela dos nossos editores, que são pessoas reais, e às vezes a gente também tem chancela dos creators e também dos artistas falando do próprio gosto, mas que os fãs amam saber, né? Ah, o que será que eles escutam? Sim. E aí é quando a marca se aproveita também para pegar uma carona e também dividir isso com os fãs. Uma das coisas que me chamou muita atenção são as ferramentas que vocês trazem de cocriação. Tem uma que, se não estou enganada, é o Creative Lab, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre essas ferramentas, porque a gente entendeu aqui que da parte de dados de comportamento é indiscutível que a gente tem um bom resultado, que tem uma boa compreensão. Agora, nessa parte de criatividade, de cocriação, de envolver a música, a cultura, as marcas e as pessoas, queria que vocês comentassem. Acho que uma boa parte é o que a gente fez com as marcas hoje, né? Que vão ser premiadas. Eles trazem para a gente os desafios e a gente acaba compartilhando com o nosso time criativo interno e as 6 mãos, né? O cliente final, a agência e a gente, junto com o nosso time criativo, a gente encontra a melhor forma e o melhor modelo para encaixar dentro da estratégia do cliente. Exato, cada plataforma tem as suas regras, né? E os criativos não gostam muito de regras. Então, os pedidos são impossíveis às vezes. Acho que o exemplo do ano passado foi a Budweiser, que queria fazer uma campanha onde, em vez de tocar um anúncio, tocasse uma música inteira, na hora do anúncio, que tivesse Budweiser na letra. Mas não pode fazer desse jeito, né? Então, nosso time do Creative Lab trabalhou com a agência, com a marca, para conseguir chegar num meio termo. E a gente chegou num corte de 30 segundos com essas músicas. A Ambev acabou autorizando um monte de músicas, né, para poder usar na campanha. E falando, olha, para você aproveitar o seu tempo do melhor jeito possível, tá aqui uma música com a cerveja que você mais gosta. Então, essa campanha ganhou um Leão de Prata em Cannes no ano passado. E é super nativa do Spotify, né? Sim, eu vi esse case e ele é realmente... Eu gosto muito de ações que fogem um pouco do comum. Esse anúncio, com toda essa compreensão do comportamento do público, fica bem claro o benefício para o anunciante, mas ele também traz um benefício para o ouvinte, para o espectador, que é aquela pessoa que vai ser impactado por um anúncio que faz sentido para ela, né? Que tem coerência com o momento que ela está vivendo. Então, eu queria saber... Como que vocês enxergam isso? Como que é pensado esse benefício para o consumidor final que vai receber o anúncio? A gente acho que tem várias formas que a gente acaba entregando benefício para o usuário. A gente vai desde os nossos formatos nativos, então a gente tem um formato que, se o usuário assistir até o final, a gente dá 30 minutos de música sem anúncio. Então as marcas aproveitam e falam, então nesses próximos 30 minutos, enfim, a gente já tem vários, a gente teve até cases de hits no passado que a marca ganhou justamente porque usou a mensagem dos 30 minutos. A gente acaba entregando um conteúdo personalizado para ele, como foi o caso dos conteúdos imersivos, que a gente entende o que o usuário, o hábito, e a gente fala, olha, só você vai ter essa playlist, porque o meu Spotify é diferente do Spotify do Vince, que é diferente do seu Spotify. Então, quando a gente entrega um conteúdo personalizado, a marca acaba fazendo... ou se cadastrando, ou topando responder um quiz, porque ela sabe que ela vai ter uma coisa única. Ou porque a gente também entende o momento que esse usuário está na jornada dele ao longo do dia. Então, se ele tem criança, vou entregar um conteúdo para ele ouvir com o filho, de repente. Se ele faz exercício físico, vou entregar um conteúdo de workout. Então, acho que entender um pouquinho a jornada e também a gente usar de forma criativa e contextual o que os nossos formatos oferecem para entregar a melhor experiência. E o lift no resultado de campanha é muito claro. Teve um teste da Magalu, que também é citado no Hits, onde a gente percebeu que a experiência de ouvir uma playlist de forró e de repente entrar uma música de rock na campanha não dava certo, né? Quebrava muita experiência. Então, numa próxima campanha, a gente fez com 5 estilos diferentes. Nordestino, assim, eu não quero dizer forró, mas assim, estilos do Nordeste, sertanejo, né, ou mais do interior, hip hop, e sem som para os podcasts. E essa simples divisão pelos estilos de quem mais ouve naquele momento que está ouvindo
fez aumentar a quantidade de pessoas que ouviu até o final, que lembrou da campanha e que aumentou a percepção de marca. Então, mesmo essa simples adaptação do gosto com música de fundo do anúncio já fez uma diferença no impacto da campanha. E às vezes é um detalhe que a gente pega no briefing junto com a marca. Então, é uma das campanhas que a gente vai premiar junto com a GM. E a gente pegou no briefing que eles queriam falar da maciez da picape. Então, por conta disso, a gente fez amaciar os corações. Então, às vezes é um detalhe para quem é consumidor de picape que a gente usou para entregar playlists de sertanejo. Queria pedir para vocês finalizarem falando um pouco sobre o que vem por aí. O Spotify ele apresentou nessa área de ads um crescimento muito expressivo e vindo de vocês, eu imagino que tenha mais por vir. Eu gostaria que vocês dessem um panorama pra gente. Acho que, pegando até o gancho de hoje, o que a gente fala é que tem um gostinho especial, porque a gente já mostra a evolução do Spotify esse ano, né? Falando de soluções novas, de experiências novas, que vão além do áudio. Então, a gente já fala de eventos ao vivo, a gente já fala de diversos tipos de patrocínio, e o que vem pela frente é automação, né? Então, agora a gente vai ficar muito mais automatizado, com novas plataformas, que a gente já começou a lançar, né? Desde há 2 semanas com o Sex. Mas, enfim, a partir do segundo semestre, a automação vai ser a nossa palavra aqui no mercado. A gente quer ir um pouco mais para a ponto de resultados imediatos, né? Então, a capacidade de olhar as vendas imediatas no site, isso é algo que a gente não focou nos últimos anos. E agora a ideia de performance, né, de marketing de performance, é conseguir realmente fazer aquele resultado imediato de ROI. Você pode olhar na ferramenta e já saber quantos celulares foram vendidos com a campanha que acabou de entrar no ar. Então, essa é uma ferramenta sendo produzida há muitos anos, né? Esse ano deve estar disponível para todo mundo, logo que a gente tiver toda a certeza que ela está funcionando perfeitamente. A gente quer entregar agora o funil de vendas para as marcas. Então, desde o awareness, a consideração e a performance. Maravilha. E para encerrar com uma frase de efeito, para vocês um bom anúncio é? É aquele que o usuário não pensa que é um anúncio. Que não... quero repetir o seu, Priscila. Ainda bem que eu falei primeiro. Que toca o coração do usuário, né? Entende o que o usuário quer, o que ele ouve, o que ele faz e entrega algo relacionado. Além de não parecer um anúncio. Além de não parecer um anúncio. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. E estou ansiosa para as próximas novidades. Estou muito virão. Obrigada. There is a lot of news happening on Spotify ads, and I would like that you talk to me how you are balancing creativity and technology on Spotify doing this wonderful work. I would start saying that Spotify in Brazil, we are turning 11 years, and for Spotify as a global company, this part of the region, Latin America, embraced 22% of the total monthly active users that we have globally, and it's Brazil is one of the main drivers of this massive growth in monthly active users and in subs. In that sense, the Spotify advertising piece, we work with the brands to embrace the Spotify ecosystem, music, podcast, and audiobooks in other parts of the world. We don't have audiobooks in Latin America, but we work with the brands to embrace this ecosystem that is safe. It's first-party data. It's a positive environment comparing to other platforms. And the way that a brand connects at Spotify is in a very seamless way. Understanding the behaviors around what people consume in music, around playlists and podcasts. The technology, when you talk about technology, Spotify as a whole, it's AI. The algorithm and the personalization that Spotify has, the personalization that you have, it's literally unique for you. And for every user, Spotify developed a specific tailor-made experience with tools like the daylist or on repeat and this kind of algorithm. When brands connect in this environment, we use, of course, technology to be more efficient that we recently launched to
2 weeks ago in New York, we have a huge event that it was Spotify Advance, and it's a new era for us in Spotify advertising. We are, of course, embracing the culture with the brands and connecting with the specific audiences that they are looking for to solve business challenges. And the innovation that we have is in a programmatic environment, in a more in real time, in biddable environment, auction, and is more easy to address the business needs from our brands, and they can choose how they want to connect and how they want to buy. I saw that you are using AI to a lot of functions to create creativity side and to the data analysis. And I would like that you talk more about it, please, about the AI usage. I am not the expert I'm not in the engineering team, but what I can emphasize is that Spotify as a whole embrace the technology and the AI in the algorithm to create the experience for the users. And that's why we are the number one platform, positive platform in the screen, in the home screen is the number one platform. And I emphasize a lot the positive environment that we have, that nobody say, I need a detox from Spotify. Spotify, when our users come to Spotify, they come to listen to their favorite artists, to discover new content, to discover new artists, and to also collaborate and co-create content. For brands, as I mentioned, especially in Brazil, the level of creativity is raising the bar. This country really help us to innovate with tools like Creative Lab. That is a specific team that work with the brands and the agencies to build experience that some of them we are going to recognize in this event later today. And this innovation that I mentioned around programmatic going into the auction environment, that's also something for us. It's a huge step, but also it's something that in the ecosystem clients are already buying in that way. Yeah. So in this new era for us in Spotify advertising, we are literally giving to the market a way of buying that they already have maybe in other platforms. But the AI that we are talking about, to understand deeply the audiences, how they use the content, the playlist. We know if they are working out, if they are studying, or they are working, they are commuting, and we know how they are feeling when they are receiving the ad. So this part of the algorithm, it's specifically it's AI in terms of the experience that we offer to the user, and the brands connect, of course, with our consultant team to be non-intrusive. The ads at Spotify, we try to embrace them in a very friendly environment. And we are a multi-format platform. We have audio, video, and display. Right. And I also emphasize that because sometimes brands only think about audio when it comes into Spotify. Yeah. And the reality is that Spotify shapes the culture and understand the audiences, the younger generations, the Gen Z, for example, or the millennial moms. We really understand them. And we use all the data that we have. And in terms for the brands, with the measurement team, the MRI team, we connect with different tools that are in the ecosystem to prove results in different parts of the funnel, since consideration, mid funnel, and even purchase consideration and purchase intent. It's that connection of that mixing culture and songs and people make the ads interesting and more pleasurable to listen and to see.
and that understanding is amazing. I didn't know the solutions. I was fascinated with the programmatic media solution. I think it's a big deal. I think it will be changing even for us as media buyer. It's a great thing. And to end this interview, I would like to do a challenging, which is I will say a phrase and you complete, please. Okay. For you, a good ad is Something that help or solve something in the user or teach something. and that we can say to the oh gosh, I forgot the word. To the Sí. marketing Un- professional sí, un profesional de marketing. and also to the clients, to the final consumer that is hearing a song and is impacted to with a ad that makes sense to him. It's a nice thing. Thank you. Thank you.